Opa, Elias aqui, e esse é um vídeo bem interessante, onde eu vou falar sobre mentalidade, que é uma das coisas mais importantes para o seu desempenho no texto. Nesse vídeo eu vou compartilhar com você como pensam os caras que são bons no texto. Além de mim, eu conheço outros caras também que mandam muito bem, já troquei ideia com alguns deles, e eu percebi alguns padrões de pensamentos que nós temos. E eu também já conversei com muitos caras que são muito ruins e percebi algumas coisas que eles fazem de errado que fazem com que eles não tenham resultado e até desistam de falar com mulheres por texto. E nesse vídeo eu vou compartilhar com você várias coisas nesse sentido. Primeira coisa, o cara que é bom, ele sabe que o prêmio por assumir um risco é maior do que a dor de sair da zona de conforto. Então, até o Luxemburgo tem uma frase que tem um sentido um pouco diferente, mas que pode ilustrar um pouco isso, que o medo de perder tira a vontade de ganhar. O cara que é bom, ele vai falar com aquela mulher gata que provavelmente ou que costuma dar foras na maioria dos caras. Ele vai falar com ela por texto, ele vai tentar conversar com ela, vai puxar papo com ela, porque ele sabe que o máximo que pode acontecer é um não. Só que o não por texto é muito mais suave do que um não pessoalmente. Então, não tem por que ter medo de arriscar, não tem por que ter medo de tentar propor alguma coisa, porque se você não fizer isso, você não vai não vai mudar seus resultados. Então, sempre pensa, quando você for fazer qualquer coisa, quando você for enviar uma mensagem ou fazer qualquer coisa na sua vida, sempre pensa no custo de não fazer. Essa é uma coisa interessante. Qual que é o custo por você não enviar uma mensagem para aquela gata que você está afim? Será que o custo é você passar a sua noite sozinho? Será que o custo é você ficar se lamentando? Será que o custo é ver ela com outro cara? Qual que é o custo por você não fazer alguma coisa? Sempre pensa nisso naquele momento que você está ali procrastinando, que você está ali inventando desculpa para você mesmo. Qual que é o custo por não tomar uma atitude? Então, pensa nisso. Pensa no prêmio que você vai ter por assumir o risco e usa isso como motivador para você entrar em ação. Outra coisa interessante é que nem toda negativa de uma mulher é um fora. Eu estava conversando com amigos meus ontem e um deles me falou, eu estava mostrando uma conversa para eles e ele me falou, cara, se ela fala isso para mim eu já tinha desistido, eu já tinha mandado ela se fuder. Ele me falou exatamente isso, se ela fala isso para mim eu já tinha mandado ela se fuder. Por quê? Porque na conversa eu mostrei uma recusa dela de sair comigo. Só que eu entendi que ela recusou não porque ela não queria sair comigo. Porque ela recusou porque ela tinha outras coisas para fazer. E depois eu mostrei para ele como que eu consegui marcar um encontro com ela no outro dia. Então, você tem que parar de achar que tudo é com você. Que quando a pessoa te diz não é algo pessoal. Que ela não quer você porque ela disse não. Às vezes a pessoa diz não porque ela simplesmente não pode. E às vezes ela diz não a um convite, mas às vezes ela não diria não a outro. Por exemplo, foi feito um estudo de caras que se dão bem com as mulheres e caras que se dão mal. Então o objetivo desse estudo era descobrir o que fazia um cara ter sucesso com as mulheres, qual que era a diferença dos caras que tinham sucesso com as mulheres e dos caras fracassados. E nesse estudo, eles pegaram caras bem aparentados. Então não era um estudo, o cara tem sucesso porque ele é bonito. Não. Tinham caras bonitos que não tinham sucesso e tinham caras bonitos que tinham sucesso. E eles queriam saber por quê, qual que era a diferença. Basicamente, o que eles perceberam? Na maioria dos casos, os caras que não tinham sucesso é aqueles caras que tomavam um não pra eles. Por exemplo, eles chegavam lá na balada e perguntavam pras meninas, pô, você quer dançar comigo? A menina, não gosto de dançar. Aí eles simplesmente, então tchau. Ou então vai se fuder. E o que os caras que se davam bem faziam? Eles chegavam na menina, em outra menina com a mesma abordagem. Você quer dançar comigo? A menina, não gosto de dançar. E ele, putz, pensando bem, eu também não gosto. Então vamos sentar aqui e conversar. E as meninas, tá bom. A negativa de não querer dançar, eles encaravam que a mulher simplesmente não queria dançar. E não que o problema era eles. E da mesma forma acontece no texto. Às vezes você tenta marcar um encontro com a garota e ela diz não, porque simplesmente ela não quer conhecer um cara
qualquer tipo de cara sem conversar melhor primeiro. Ou, às vezes, ela não pode naquele dia porque ela realmente tem outro compromisso. Então você não tem que encarar toda negativa como algo pessoal. É uma coisa que você tem que entender. E caras bem-sucedidos por texto e bem-sucedidos com as mulheres em geral sabem disso e não levam todo não para eles. Outra crença que é muito interessante é que nenhuma mulher é melhor do que eu, por mais bonita que ela seja e eu não. Cara, não é porque ela é bonita que ela é melhor que você. Às vezes você é um cara muito bom em várias coisas, às vezes ela só tem aparência, não tem nada de inteligência, não tem outro atributo. Por que ela é melhor que você por ter nascido bonita? Cara, isso não faz sentido nenhum. Você tem todo o direito de conversar com qualquer mulher que você quiser. Ela tem todo o direito de não querer falar com você, de não gostar de você, de não querer sair com você. É um direito dela também. Mas não é por causa disso que ela vai ser melhor ou pior que você. E não é porque ela não quer sair com você que existe algum problema com você. Não é porque ela te dá um não que você é pior do que ela. Simplesmente você também não precisa dar sim a todas as mulheres. Às vezes você não quer sair com uma mulher que quer sair com você. E o problema não é com ela, que às vezes não bate. Então, essa é uma crença muito interessante que você tem que ter em mente também. Nenhuma mulher é melhor do que você. Você tem capacidade de evoluir na sua vida em todas as áreas. E fica com isso em mente a partir de agora, sempre que você for falar com uma mulher. E também é interessante você saber que o não faz parte do jogo. Então, nem toda negativa é pra você, mas algumas podem ser. Algumas mulheres podem não querer sair com você de qualquer jeito. Acontece comigo, acontece com qualquer cara. Então, o que eu costumo dizer? Cara, se você tá conversando com 10 mulheres por texto, se você manda 10 mensagens para mulheres e 6 te respondem, é um número que eu considero bom. Um número bom. Claro que você pode chegar até 8 respostas, mas dificilmente 10 mulheres das 10 que você fala vão cair no seu papo, vão te responder, vão te tratar da mesma forma. Agora, se das 10 só 2 falam com você, aí sim tem um problema que você tem que ajustar. É um jogo de números. Algumas mulheres não vão te responder por melhor que você seja. Então não faz parte do jogo, não tem como mudar isso. São os números. Não me pergunte por quê, mas são os números. Não tem como 100% das pessoas te responderem. O que você pode fazer quando você toma um não? Às vezes o não pode ser no formato da pessoa não te responder, mas às vezes você está conversando com uma mulher e ela diz que não quer sair com você, que não quer, simplesmente não quer. Você pode aprender com as situações, você pode se perguntar, pô, o que eu poderia ter feito de diferente para ela me dizer sim? Você pode começar a analisar a sua conversa, ver, puta, aqui eu poderia ter falado algo diferente, aqui às vezes eu quebrei o conforto aqui, onde eu devia ter me aprofundado mais. Ou às vezes eu entrei num conforto muito grande e não saí, fiquei na zona da amizade e ela não quer mais sair comigo porque eu não forcei e eu deveria ter forçado aqui. Então é o caso do Thomas Edison. Não sei se você conhece a história do Thomas Edison. Ele é o inventor da lâmpada e dizem as más línguas ou as boas línguas que ele tentou criar a lâmpada 10.000 vezes e não conseguiu. E aí perguntaram para ele, um repórter chegou para ele e perguntou, cara, como é que você se sente tendo fracassado 10.000 vezes? E aí o Thomas Edison olhou para o cara e falou, quem disse que eu fracassei 10.000 vezes? O fracasso só acontece se eu desistir. O que eu fiz foi descobrir 10.000 maneiras diferentes de não fazer uma lâmpada. E você, o que você sabe? Eu conheço 10.000 maneiras diferentes de não fazer a lâmpada, então eu estou mais próximo de descobrir do que você. O que você sabe? Então, quando você recebe um não, você sabe, você acaba tendo isso como aprendizado, se você for esperto, você tem isso como aprendizado, para não cometer um eventual erro que você cometeu nessa conversa mais para frente. Mas é bom você entender também que você está lidando com pessoas. Às vezes uma coisa pode funcionar com uma mulher, às vezes pode não funcionar. Por exemplo, às vezes você falar sobre família é uma coisa legal para uma mulher e pode ser um trauma para outra que teve problemas com a família. Então, você está lidando com pessoas e nem sempre o que vai funcionar com uma vai funcionar com outra, mas você acaba pegando o feeling. Durante a conversa, você acaba sabendo como sair de situações com prática. Então, o não faz parte do jogo. O único problema do não é você não aprender nada com ele. Receber não é totalmente normal, mas o que você faz? Você aprende com os nãos. É isso que você tem que ter em mente. Outra crença muito interessante que eu principalmente tenho e sempre recomendo é que mulheres são apenas uma das coisas que eu quero na minha vida.
Então, eu me preocupo também com a minha saúde, eu me preocupo com a parte financeira, me preocupo com as minhas amizades. Mulher é uma das coisas. Eu tenho outros objetivos e uma coisa interessante é que outros objetivos que você foque acabam te trazendo mulheres por tabela. Por exemplo, eu tenho amigos que vão pra balada todo fim de semana e enchem a cara para pegar mulher. Muitas vezes não conseguem. E eu tenho amigos que focam o seu tempo indo na academia. E o que acontece? Eles ficam com um corpo legal e acabam despertando o interesse em mais mulheres por tabela, sem que eles precisem ir à caça. De outras formas, eu tenho amigos que focam no sucesso profissional. E isso também acaba despertando o interesse em algumas mulheres. Então, percebeu que correr atrás de mulher não é, muitas vezes, a melhor forma de atrair mulheres? Obviamente eu gosto muito de mulher, eu quero sair com várias mulheres todas as semanas, mas uma coisa importante é que eu tento controlar isso. Porque se eu não controlar, mulher é uma coisa que acaba sugando muita energia, que acaba tomando muito tempo se você não controlar. Então, às vezes, você tem uma semana que você precisa focar mais no trabalho, cara, que você vai ter que limitar o número de mulheres que você vai poder ver. Eu até fui para Maringá com o Marcel, focado no jogo do texto, e, inclusive, para mim é uma coisa engraçada, porque eu vivo num dilema. Se eu foco no trabalho, que eu tenho outros negócios além de cursos de sedução, se eu foco no meu trabalho e fico, 2, 3 semanas focado no trabalho, sem sair com uma mulher, eu começo a me sentir mal. Por quê? Porque eu falo, porra, eu ensino a pegar mulher e eu não tô pegando mulher. Que merda que eu tô fazendo. E eu começo a me sentir mal. Agora, quando eu entro no foda-se e fico uma semana saindo com mulher todo dia, eu acabo não trabalhando direito e fico com remorso. Porra, não fiz nada essa semana. Podia ter trabalhado, podia ter produzido um monte de coisa e fiquei só atrás de mulher. É um dilema que eu tenho, que você talvez não tenha, porque você talvez não ensine isso para outras pessoas, mas é uma coisa interessante. Você tem que ter outros objetivos e muitas vezes esses outros objetivos vão te trazer mulheres. Por exemplo, outro exemplo interessante. O seu objetivo, por exemplo, é ganhar dinheiro. Você pode tentar fazer de tudo para ganhar dinheiro, tentar aumentar seus preços, tentar focar em muitas coisas. Mas se você simplesmente focar em ajudar pessoas, por tabela você vai acabar ganhando dinheiro. Então, se você focar em realmente resolver o problema de pessoas, você acaba ganhando dinheiro por tabela. Então, nem sempre o foco no objetivo final é a melhor maneira. Se você focar em outras coisas, você acaba atraindo o que você quer por tabela. É interessante isso. Essa é uma crença que o Marcel falou até comigo lá em Maringá, que da onde veio essa, tem pelo menos mais 20. Então, de repente, você tá lá falando com uma garota que não tá te dando muita bola e você pensa, porra, de onde veio essa tem pelo menos mais 20. Foda-se se ela não tá me dando tanta bola. Dane-se. Eu não vou ficar tristinho, eu não vou deixar isso me abalar. Cara, ela não quer, beleza. Você tem que ter a mentalidade de abundância. Eu comentei isso no primeiro vídeo com você. Quando você fala com várias mulheres, o texto te permite isso, falar com várias mulheres. Você acaba criando a mentalidade de abundância e você acaba perdendo aquela coisa de carência, de ter que fazer aquela garota específica gostar de você. Muitas vezes, isso de, eu tenho uma garota específica que eu gosto, vem da falta de experiência. Eu não sou contra namorar, eu um dia pretendo namorar também, mas eu acho que namorar pra mim é uma decisão séria, porque eu vou abrir mão de muitas coisas da minha liberdade. Então eu quero namorar só com a garota mais especial que eu puder encontrar. Agora, muitos caras, eles são tão carentes que a primeira garota que dá bola pra eles já acham que estão apaixonados por ela. Por quê? Porque eles não conheceram mulheres suficientes pra saber o que realmente tem por aí. Então a primeira que dá bola eles acham, pô, é essa, eu vou focar nessa. Eu preciso fazer essa menina gostar de mim. Mas cara, às vezes ela não é a melhor opção pra você. Você só vai saber isso quando você conhecer um número maior de mulheres. Você precisa pegar a experiência. Eu recomendo que antes de você namorar, que você saia um pouco, conheça mais mulheres para saber se é exatamente isso que você quer. Outra coisa legal que eu costumo pensar bastante é que toda mulher tem botões. Eu só preciso saber quais são os certos. Então, sempre que eu não consigo ficar com uma garota, eu penso, cara, o que eu poderia ter falado que motivaria ela a sair comigo? Então, se você souber o que motiva uma mulher, você pode conquistá-la, você pode atraí-la. Então, às vezes, durante a sua conversa, você não encontrou a motivação nela. Então, eu sempre tento pensar, o que eu podia ter feito para motivar ela a sair comigo? E aí eu acabo usando isso como experiência para outras conversas. É uma percepção que você vai ter com prática. Mas aqui eu vou te dar várias ferramentas para descobrir essas coisas. Outra coisa legal de se pensar é que você não precisa gastar todo o seu tempo e energia para conseguir mulheres top. Por texto,
você consegue em poucos minutos atrair mulheres gatas. Sendo assim, essa é uma crença libertadora, porque isso às vezes é uma objeção para o cara que trabalha bastante, para o cara que não tem muito tempo. Ele fala, putz, eu não tenho tempo para mulher agora, preciso focar no meu trabalho. Cara, você tem tempo. Se você souber as técnicas do jogo do texto, se você conseguir 5 minutinhos por dia, em várias situações, 5 minutinhos no almoço, 5 minutinhos quando você está numa fila, 5 minutinhos quando você faz um time no trabalho, 5 minutinhos quando você está em casa, de boa, você consegue conhecer mulheres. Então você não precisa abrir mão de coisas importantes para você para conhecer mulheres. É uma coisa que dá para conciliar. E tem alguns cases interessantes que em menos de 10 minutos de conversa você já consegue marcar um encontro com sexo praticamente garantido. Existem algumas vantagens muito grandes que você já viu no primeiro vídeo e você literalmente não precisa gastar todo o seu tempo. E outra coisa interessante, uma crença interessantíssima é: mais importante do que a minha aparência são as emoções que eu consigo gerar. Por muito tempo, alguns caras tentaram desvendar por que os bad boys conseguiam mulheres e os caras legais ficavam chupando o dedo. Por quê? Porque o cara que trata bem a mulher, que é gentil, que faz o que ela pede, por que esse cara não consegue fazer uma mulher ficar tão interessada quanto o bad boy que muitas vezes maltrata ela? Por que isso acontece? A maior explicação disso é as emoções que o bad boy consegue gerar. O cara que é bad boy, ele é imprevisível, ele tira a mulher da mesmice, ele faz coisas que ela não espera, ele é instável, a mulher nunca sabe o que passa na cabeça dele e essa insegurança aumenta o desejo pelo cara. Agora, o cara bonzinho é aquele cara que ela pode controlar, que ela pode fazer o que ela quiser com ele, é o cara sem graça, é o cara que ela não vai levar ela para um nível emocional diferente. Exatamente por isso que os bad boys conseguem mais mulheres do que os caras bonzinhos. E não tem problema nenhum você ser um cara legal, um cara gentil. Não tem problema. Mas você precisa saber como despertar emoções nas mulheres. Então, muitas vezes você acha, eu sou um cara legal, as mulheres são tudo vagabundas porque elas não me dão bola, porque eu sou um cara legal. Não, as mulheres não são vagabundas porque elas não te dão bola. Você precisa descobrir formas para atrair o interesse das mulheres. E se você descobrir isso, elas vão ficar interessadas por você. Um erro é você achar que as mulheres vão cair do céu, te enxergarem como um cara legal sem que você tenha que fazer nada para isso. Elas não têm obrigação de te enxergar como um cara interessante. Você tem que mostrar isso para elas. Então, é sua responsabilidade, não jogue a culpa nas mulheres por você não ter uma vida sexual como você gostaria de ter. Responsabilidade é sua e nós vamos resolver isso aqui nesse curso. Mas, mais importante do que a sua aparência são as emoções que você consegue gerar. Então, não fica pensando, se eu fosse bonito, eu teria mulher tal. Porque se você for no shopping hoje, você vai ver caras mais feios que você com mulheres gatas. Eu garanto isso para você. Então, vai no shopping, vai em qualquer lugar, você vai ver caras feios com mulheres gatas. Por quê? Porque eles sabem gerar emoções certas nelas. Outra crença muito legal é que testes sempre valem a pena. Então, não tenha medo de avançar os limites de vez em quando. Às vezes você tem uma mulher lá que não te interessa, você pode testar nela. É uma coisa que eu costumo fazer. É claro que sempre tem aquilo de você não magoar as pessoas, você tem que saber os limites também. Mas, cara, às vezes a mulher tá ali, você não tem nada para fazer. Você quer testar alguma coisa que você não quer testar numa mulher gata, que você, vamos dizer assim, tem um objetivo maior com ela. Às vezes você tem uma mulher que você não quer errar. Então, com quem que você vai testar? Com a mulher que você ligou foda-se. Então tem uma menina lá no seu WhatsApp que você não tá nem aí se ela vai querer sair com você ou não. Testa com ela algumas coisas, testa alguns limites, testa umas avançadas um pouco mais sexuais ou umas coisas de duplo sentido para ver como ela reage. E aí você pode, depois de alguns testes com mulheres que você não está tão interessado, você acaba testando com as que você realmente quer, porque você já tem uma base maior de experiência. Eu já mencionei isso aqui no vídeo. Uma coisa que eu acho que é importante é você ter muitas experiências antes de encontrar a mulher certa. Então, nem vou mencionar aqui muito de novo. Se você está apaixonado por alguma mulher, se você acha que está apaixonado por alguma mulher hoje, só se pergunta, cara, por que eu estou gostando dela? Eu já tive experiências suficientes com outras mulheres para saber se essa é realmente a mulher certa na minha vida? Se pergunta isso. Não tô te desencorajando de namorar com ela. Mas, muitas vezes, pode ser que ela não seja a certa para você. Muitas vezes pode ser que ela seja uma das poucas que te deram atenção e você está gostando dela por causa disso. Então, analisa bem. Vai na minha porque esse é um conselho bom. Muitos amigos meus que saíam comigo antes se arrependem profundamente de ter namorado, ter longos namoros
com mulheres que não eram a ideal. Simplesmente porque eles namoraram com a primeira que deu bola pra eles. Hoje os caras, puta, eu perdi 5 anos da minha vida, podia ter saído conhecido várias mulheres interessantes, mas fiquei com essa aqui que me atrasou, simplesmente porque eu achei que ela era a mulher certa e não era. Então, pensa bem, se pergunte e veja qual que é a melhor coisa para você fazer. E por fim, por mais que eu seja bom, eu sempre posso melhorar. Eu já tive experiências negativas com isso, de me achar muito bom em alguma coisa e parar de estudar, inclusive em negócios. Fiz algumas coisas que deram certo, achei que eu era não preciso mais fazer nada, só isso vai dar certo para sempre, e parou de dar certo. Por mais que você seja bom, sempre tem uma margem de melhora. Essa é uma das lições mais importantes que eu aprendi nos últimos anos. Sempre você pode melhorar. Então, por mais que hoje eu me considere bom nas mensagens de texto, eu acho que eu posso melhorar muito ainda. E é uma coisa que eu quero fazer e vou fazer. Amanhã eu vou estar melhor que hoje. Por mais que você se considere bom, por mais que você se considere bom com as mulheres, sempre você pode melhorar em alguma coisa. Então, basicamente, se você assumir esses padrões de pensamento, você terá ótimos resultados com as mulheres.